A Tá gente... começando, ó. Estamos começando agora. Começando agora. Pronto, assim, fazendo aqui, ó. Começando agora. Pronto. Ah, tá, é isso? É. 1, 2, 3. Consciência, é com olho. São É que tantas vai câmeras. ser. Enfim. São tantas câmeras. Para onde é que eu tenho que olhar? Você pode olhar para qualquer uma delas. Elas todas vão aparecer você, Tá. tá? Mas Então, te aparece também, né, Rafa? apareço na maioria delas também. Tá. Ellen, então, eu queria conversar com você e saber um pouquinho quem é a Ellen, como é que você definiria você mesma. Ah, como eu me definiria? Na verdade, eu não tenho dúvida, né, de como me definir hoje. Já tive problemas de saber quem eu era. Mas hoje eu posso dizer que dentro desse processo de construção como pessoa, eu me reconheço como uma pessoa obstinada, uma pessoa que hoje sabe a importância daquilo que precisa ser definido como estratégias de vida. E o mais forte, a minha base maior de tudo isso é a espiritualidade, né? Então, o amor e fazer o bem sempre foi algo que perpassou por toda a minha história, mas de forma sempre muito singela. Hoje não, eu vejo da importância e do quanto eu fortaleço isso para que isso continue sendo algo bom aí para a nossa humanidade e para mim também. Quando você fala de espiritualidade, você está falando da espiritualidade cristã, que é a sua Sim. crença em Jesus. E existe espaço no cristianismo para as mulheres, considerando que hoje a gente olha para as igrejas históricas, a gente vê que passamos 2000 anos de cristianismo, né? No inicinho a gente tinha muitas mulheres protagonistas, depois a gente passou Uhum. 2000 anos com as igrejas históricas negando às mulheres um papel no sacerdócio, um papel ativo à Uhum. frente da igreja. Hoje, no século XXI, tem espaço para as mulheres no cristianismo? Então, como você mesmo falou, né? A gente tem aí uma luta histórica, né? Então não dá para a gente falar de agora sem retratar um pouco de fato de como foi a nossa história, né? Essa história na qual fomos mesmo muito excluídas de tudo, né? Foi muito pesado para as mulheres muitas conquistas, né? E hoje, falar sobre isso é também falar dessa luta feminista que hoje existe dentro de uma sociedade e hoje também da importância disso dentro da igreja, né? Então, se tem espaço hoje, ainda é pouco, né? É um espaço muito reduzido devido ainda àquilo que a gente vive, uma estrutura patriarcal, né? Toda essa estrutura que ela vem sendo aí muito fortalecida em algumas bases cristãs, mas em outras sendo desconstruídas, né? E eu até falo que para que a gente possa construir um lugar, né, um lugar mais seguro para a gente como mulher, como pessoa, dentro de qualquer comunidade que seja, a gente precisa olhar para esses fatos históricos e reconhecer a importância desses fatos, né? Até estava lendo sobre isso há poucos dias atrás, que fala das lutas das mulheres, por exemplo, quando eu vi na verdade, um template que falava sobre por que essa luta de achar que o feminismo não estar dentro da igreja, né? Por que Sim, separar essa situação? Por quê? Porque ainda fica parecendo que a mulher está querendo um lugar que não é dela. Ainda fica parecendo que a mulher precisa lutar para ser melhor do que o homem. isso. O feminismo, é isso que eu ia te perguntar. O Uhum. feminismo é um movimento em que afirma que a mulher é superior ao homem? Não, em nenhum momento o feminismo, cristão ou não, dentro da igreja ou não, dentro desse processo histórico ou não, ela está querendo tomar o lugar. Porque, na verdade, essa luta ela é uma luta por direitos, por igualdade, né? E aí, uma vez eu até ouvi algo de uma pessoa muito querida que ele falou assim para mim, ele disse,
Mas é engraçado, as mulheres ficam lutando aí por esse movimento feminista, mas dá um saco de... É até irônico, né? Mas dá um saco de... Roupa suja. Não, de cimento para ela carregar, para ver se ela vai carregar. E aí, Rafa, eu quero dizer para você que isso é uma ignorância muito grande, é uma falta de conhecimento, até mesmo dessa pessoa que falou isso. Por quê? Porque o feminismo não tem a ver com força. Tem a ver com igualdade de direito, de respeito, de dignidade. Quando a gente olha o processo histórico, a gente vê o quanto nós mulheres não tivemos lugares, né? E isso a gente pode falar, não vou falar nem do nosso processo histórico, do nosso processo de sociedade. Vou falar lá de Adão e Eva. Por que que o mundo tem pecado? Por causa da mulher. Colocaram a culpa na mulher. E o homem que foi o primeiro a colocar a culpa na mulher, E o homem, né? porque ele foi lá diante, né, do criador da mulher e disse, olha, foi tu que me deste eu ela, comi né? porque você Porque foi ela que me deu e foi você quem colocou ela nesse lugar junto comigo. Tirou dele da reta, como a gente fala aqui em Manaus, né? Tirou dele da reta, né? Justamente, tirou logo dele da reta. E aí, desde esse momento, nós vivemos esse processo histórico de ser colocada num lugar que não é nosso, que é um lugar de inferioridade, um lugar de não respeito, um lugar que não é que nós somos um ser frágil e porque precisa de proteção, porque na verdade nós nunca fomos protegidas. Nunca fomos, nunca tivemos. Hoje, quando a gente vê mulheres se posicionando, eu estava até vendo, Rafa, esses dias, por exemplo, teve a posse dos vereadores daqui da nossa cidade de Manaus, né? 2 mulheres vereadoras para 42 cargos. Né? Eu não estou dizendo que porque nós precisamos ganhar o mundo. Não, eu só acho que isso precisa ser revisto no sentido de que as mulheres também têm inteligência, as mulheres também têm a força que ela precisa para garantir. Por quê? Porque o que levou a mulher a sair para fora de casa? Foi a necessidade dela. A necessidade contra a violência que ela sofria ali, que não era só uma violência física, mas uma violência moral, uma violência emocional, né? Então, assim, de tantas histórias, de tantos fatos, como não falar disso em pleno século XXI, na qual, estatisticamente, temos os índices maiores de feminicídios? Inclusive cometido por pessoas que se dizem cristãs, Sim. né? Que se dizem... O que você acha? Hoje nós temos assim, um grande dilema na fé cristã, que são as igrejas que estimulam a mulher a continuar em um relacionamento tóxico, em um relacionamento em que elas são abusadas psicologicamente, abusadas sexualmente, abusadas fisicamente, e a elas só caberia orar e dar um bom exemplo, né? O que você tem a dizer para esse tipo de situação que a gente, infelizmente, a gente ainda vê, né, acontecendo? Isso. Como você falou, infelizmente lamentável, né? Por quê? Porque quando se fala de uma sociedade, daquilo que a gente está construindo, a gente almeja um mundo melhor para todo mundo. Mas como é que você vai dizer que o mundo vai ser melhor com violência? Colocando, minorizando, né, as pessoas para elas estarem num lugar de sujeição. Isso que essa pergunta que você fez agora está relacionada dentro da Bíblia, né? Biblicamente, uma submissão. A Bíblia lá tem fatos históricos que falam, né, lá sobre essa submissão da mulher ao seu marido, que o corpo não passa a ser mais dela, mas tem que ser do seu marido. Então isso faz com que limite a mulher a uma submissão de escravidão. De plena escravidão, porque ela deixa de ser quem ela é para fazer o que querem, né? Para fazer o que o outro quer e não o que ela quer. Então ela não é respeitada nas suas vontades, ela não tem direito sobre o próprio corpo. Deixa de ser vista como um ser humano, né? Como um ser humano, isso desumaniza as mulheres.
Isso tira da mulher o direito dela ser quem ela é, né? Por quê? Porque descaracteriza ela como ser humano. Por quê? Porque a partir do momento que ela não tem mais direito de fala, né? Se ela não tem direito sobre o próprio corpo, ela vai ter direito sobre o quê? Eu me lembro, Ellen, que tem uma menção no Midrash. Midrash é uma série de comentários bíblicos dos rabinos, ali mais ou menos pelo tempo de Jesus, né? Como muitas passagens são muito intrincadas, né? Ficavam sem explicação. Então, alguns rabinos se juntavam e fizeram esse tipo de comentário bíblico. E teve um rabino que está registrado no Midrash, que ele dizia assim, a mulher nunca deve passar da porta do jardim da sua casa. E a mulher casada já não passa nem da porta principal, a porta da sala. Né? Quer dizer, isso é extremamente desumanizante. E por isso que muitas feministas, né, alegam que não tem espaço no cristianismo para as mulheres e que elas deveriam abdicar do cristianismo. Quais são hoje as suas inspirações para você pensar ou repensar um feminismo cristão, um feminismo que leva em consideração Jesus, né? E o que Jesus foi para as mulheres do tempo dele, que ainda é... Muitas perguntas eu fiz. Né? Várias perguntas, mas eu consigo responder. Então, falando sobre a questão do feminismo cristão. Então, porque, como a gente falou há pouco tempo sobre essa questão de que é como se a mulher quisesse um lugar que não é dela, né? Mas aí destoa totalmente daquilo que Cristo fez, daquilo que colocou as mulheres num lugar totalmente diferente. Tanto que ele tinha ele tinha mulheres que andavam com ele, que servia não somente a eles, e tudo aquilo que naquele momento estava proposto para ser feito. Eles estavam próximos. Então, nesse momento, Cristo prova para a nossa sociedade o cuidado que ele já tinha com isso. E olha aí, era Maria Madalena que representava isso, era uma das que caminhavam. Tinha sua própria mãe, né? Maria que caminhava ali. E aí depois se tem relatado na Bíblia também Marta e Maria, né, que ele até coloca naquela situação lá que Marta estava num lugar na qual era o melhor, que era os pés, que não era relativo essa questão de estar aos pés de Jesus, mas aprendendo, né, estar próximo, fazer parte daquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí em nenhum momento ele ali excluiu, deixou de validar as mulheres, né? E aí por que uma sociedade extremamente patriarcal, desumana, faz isso com as mulheres, né? Com um ser que deveria ser respeitado de forma igualitária, e aí por não querer perder os seus lugares de CEO nas empresas, eles ainda continuam batendo nessa questão do feminismo. Mas, Rafa, eu vou te dizer, até não me entristece por uma questão histórica dentro dessa questão patriarcal, do machismo, que é ridículo, né? Que eu preciso nem ter modos de falar, porque é ridículo isso. Mas você vê as próprias mulheres que não entendem do que é feminismo e fica batendo numa causa, né? Que elas não têm noção do que elas estão vivendo hoje por causa da luta de quem lutou lá atrás. Exatamente. Né? Então a gente pensa em Joana d'Arc, né? A gente pensa nas nossas avós. Sim. Que em 1922 foi autorizado pela primeira vez, na época, na era Getúlio Vargas, que as mulheres votassem. Então as nossas avós não votavam. Isso. Mas elas só poderiam votar se fosse com a autorização do marido. E viajar também, né? Viajar também. Então tava lá no passaporte, bem bonitinho. A fulana de tal pode viajar porque está lá assinado e autorizado pelo marido. E aí hoje nós temos uma liberdade de ir e vir,
Mas por quê? Porque houve uma luta e uma conquista lá atrás, né? Isso reverberou na igreja? Reverberou pouco, né? Por quê? Porque o que aconteceu dentro desse processo aí? O machismo e o patriarcado, ele sempre lutou pelo poder. E esse poder, ele não estava preocupado quem era que ele ia que ele ia aniquilar ali. Então, qualquer forma de ameaça, e a mulher sempre foi uma ameaça nesse sentido, né? Por quê? Porque a mulher com o instinto de mãe, com toda essa questão da proteção, ela sempre teve mais esse cuidado, e aí essa parte do cuidado que não caberia a esse estilo de machista e o medo de perder o poder, não permite que as igrejas, ou que hoje a gente ainda vê algumas denominações na qual mulheres têm representatividade, né? Mas elas ainda são a minoria e elas ainda têm que fazer o que eles querem. Isso. Uma das coisas, por exemplo, uma das formas de você dizer que a mulher dá representatividade para a mulher, mas ainda assim mantê-la debaixo de uma opressão, mantê-la controlada, né, são as roupas. Porque quem foram as igrejas que deram vez para as mulheres foram as igrejas pentecostais. Os pentecostalismos foram os que primeiro deram, né, e até hoje ainda são os únicos que permitem que as mulheres tenham protagonismo, mas... Não de liderança, né? Então, elas podem até ter algum protagonismo. Elas têm um destaque, elas podem ter algum destaque. Como a líder da igreja. A líder principal não dá. Não existe. E, ainda que elas tenham um título, por exemplo, pastoral, um título sacerdotal, ela tem limitações no tocante, por exemplo, à roupa. Né? O que você tem a nos dizer? O que a gente pode... Isso causa polêmica, né? Por quê? Porque isso não está só dentro da igreja, mas a igreja ela é muito forte, né, nesse sentido. Por quê? E a gente até sabe que as pessoas elas têm uma construção, né? E elas acabam julgando o outro de maneira equivocada pelo que está no exterior. Né? Então a roupa ela sempre foi algo dentro da igreja que sempre foi muito predominante, foi muito sério, né? Então as mulheres elas precisavam usar as saionas, né? O saião, se cobrir, porque o respeito ela tá coberta. Então, mas isso sempre foi uma forma de repressão, Rafa. Né? Isso sempre foi uma forma de dizer para a mulher que ela não podia, e sabe por quê? Porque quem seduziu quem foi a pessoa que foi seduzida foi a Eva. Então ela foi que utilizou da sedução para seduzir o Adão, e o pecado está no mundo. Então a mulher ela não pode ser sedutora, ou a mulher não pode agir dessa forma porque ela está em pecado se ela for dessa forma. Então como é que eu faço isso? Eu castro ela, eu coloco uma roupa para cobrir o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, o seu corpo precisa ser coberto, porque você não tem que mostrar o seu corpo para ninguém. E o que você acha dessa interpretação? Eu acho dessa interpretação uma pura castração, né? No sentido de que a partir do momento, não tem um ditadozinho que diz que a mulher ou qualquer pessoa, ela tem que estar onde ela quiser. Porque isso também é a liberdade do ir e vir, que Cristo em nenhum momento delegou um lugar diferente para ninguém, né? Sempre foi uma questão linear entre as pessoas, nunca houve ali uma hierarquização de alguma coisa. Mesmo, olha, temos um avião passando aqui, ó. Passando. E aí a igreja ela faz justamente isso. Então hoje o que é? A mulher ela precisa ser castrada para ela ter que ser exemplo para as meninas, para as crianças, né? Mas o homem ele pode fazer o que ele quiser. Então para mim eu ainda vejo como uma questão de castração, de tirar o direito de liberdade dela usar o que ela quiser, né? E que o outro tome cuidado com o que está dentro de si. E que se ela estiver usando uma roupa que ela acha conveniente para ela, que o outro não julgue e não olhe.
Porque o direito é de cada um. Assim como eu não quero que julgue a mim, eu também não vou estar nesse processo de julgar ninguém. Então, que cada um, né, não se coloque num parâmetro, né? Não se coloque, eu não vou usar preto porque preto é luto, é tristeza. Então, eu não vou poder usar uma blusa de alça, por quê? Porque os meus ombros não podem estar à mostra, porque o irmão vai olhar para o ombro da irmã e vai desejar a irmã, e aí já vai estar como está lá na Bíblia, em pecado, porque já desejou a irmã. Então, que o irmão arranque o olho dele e jogue fora. O olho dele, exatamente. E que eu continue usando a roupa que eu quiser. Porque o meu direito de usar a roupa é o direito dele de não olhar e não desejar de forma impura, vamos dizer, como a Bíblia. Exatamente. E essa revelação que foi tão magnífica, quem trouxe foi Jesus. Você disse muito bem quando você falou que a base do Cristo sempre foi a liberdade. Ele curava, tem uma passagem muito bonita em que ele cura 10 pessoas e só uma volta para agradecer, né? Ele não impediu as outras 9 de seguir o caminho delas. Ele fez um comentário que era realmente necessário ser feito. Olha só, tá vendo? Esse aqui, que é um samaritano, uma pessoa considerada impura pelos judeus, todo mundo considerava o samaritano o pior dos pecadores, mas ele foi o único que voltou para reconhecer. Mas os outros que foram embora, Jesus também não os impediu. Né? Jesus permite que a gente vá seguindo o nosso caminho. E o feminismo cristão? Eu acho que ele vai se baseando nisso também, mas tem forma, tem diferença desse feminismo cristão para o feminismo secular, para o feminismo que não é cristão? É porque, na verdade, isso está relacionado à base teórica, né? Mas a gente tem várias vertentes do feminismo, né? Lógico que em tudo tem o seu extremismo, né? Tem aquilo que é radical e aquilo que não é radical. Então, cada um se enquadra aí dentro daquilo que lhe cabe, né? E aí a gente, por exemplo, na minha concepção teórica, e essa construção feminista, por que chegou em alguns radicalismo? Porque chegou um momento que não se aguentava mais. Precisava tomar algo que fosse mesmo de forma radical, porque senão ia de alguma forma permanecer daquela forma, daquele jeito, daquela maneira, né? Tratando a mulher como uma subversiência, como é? Ela quase não saiu. Sendo o tempo todo serva ali de um senhor que ali caixa, que lhe coloca num lugar mesmo que não lhe cabe. Então, assim, dentro desse processo feminista, existe o radicalismo, existe, né? Como se há radicalismo em qualquer uma outra vertente teórica de qualquer uma outra. Então, assim, e aí a gente acha errado algumas coisas, ou não é que nem acha errado. Se isso não me cabe, se isso não me convence, eu acho que isso aqui também é um pouco mais radical. E aí, então, a gente vai se colocando naquele lugar que a gente encontra. Por exemplo, dentro do feminismo cristão, quando a gente olha para Cristo, para Jesus, ele era um defensor. Ele já falava sobre feminismo naquela época, porque ele já protegia, né? Quando pegaram aquela mulher em adultério, cadê o homem que estava em adultério com ela? Por que só ela veio para ser pedrejada, né? Porque possivelmente ele era um homem de patente, um homem conhecido da cidade e aquilo seria um escândalo. E por que ele não veio para ser apedrejado junto com ela? Porque só ela. E aí Cristo, com todo o seu amor, todo o seu cuidado, entendendo e valorizando a mesma figura como aquele que fugiu ou que foi embora, ele falou, então tá, vocês querem que apedreje? Então atirem a primeira pedra quem não tem pecado nenhum. Restituiu a dignidade, né? Restituiu. Então mostrou para a gente hoje, para essa sociedade, de que antes de eu atirar a primeira pedra, eu preciso de fato olhar para as minhas construções, né? Sendo elas históricas ou não. Qual é a nossa primeira base social? É a família, né?
Então, dentro do nosso processo que a gente viveu, mesmo não sendo um processo que hoje a gente continua vivendo, porque as nossas construções elas mudam, mas a gente consegue compreender que todo esse processo de conquista e de luta da mulher, ele é embasado em algum lugar, em alguém, em mulheres que já lutaram e que morreram por conta disso. Mulheres que lutaram por uma saída, por não aguentar mais, né? E hoje a gente pode relacionar o feminismo como uma luta de gênero, como uma luta por direitos iguais, como uma luta por trabalho, né? Por dignidade, por respeito, por reconhecimento. Eu vi um dia desse um podcast, Rafa, que uma doutora, ela falou assim, o quanto é difícil, mesmo no processo da ciência, ela era casada com o orientador dela, e aí ela falou assim, que toda vez que quando eles iam para uma roda de conversa dos cientistas, que eles tinham oportunidades de viajar para representar o Brasil, ele falava, alguém falava assim para ele, né? Poxa, cara, que bacana, porque aquele artigo fulano de tal, ela escreveu 400 e não sei quantos artigos para uma tese do doutorado dela. E ele era só o orientador dela, mas quem produzia era ela. E os avós, quando falavam o sobrenome dele e se direcionavam para ele e não para ela. Nunca se direcionavam para ela, e ela disse que aquilo foi inquietando ela. Sim. Foi inquietando ela, e aí ela dizia, olha, você deve ter muito orgulho, né, do seu marido, porque ela disse, não, quem escreveu esse artigo foi eu. Aí disse, não, e eles se faziam de tolos, de que não tinham entendido o que ela estava falando, mas deve ser, porque ele é uma pessoa assim, olha, tantos títulos. Eu disse, não, esses títulos são meus. E aí, aquilo que a gente está falando aqui, o quanto é difícil para as pessoas entenderem e acharem que a mulher também tem esse lugar na ciência, no trabalho, na sociedade, em liderança e na religião, né? Você, além de pedagoga e além de feminista cristã, você também é psicólogo, né? Essa desumanização que vem acontecendo é meio que sistemática, né? A gente já vive num mundo, uma sociedade que já se estabeleceu como uma sociedade machista, patriarcal. Então, você hoje, qual é o impacto na saúde mental da mulher, né, hoje? São infinitos os impactos. Então, assim, a mulher, quando... O Freud já fala que dentro dos nossos processos inconscientes, nós temos que, nesse processo aí, ter clarificação daquilo que vai acontecer na nossa vida. Só que nesse movimento que existe de sair do inconsciente para o consciente, haver um trauma dentro desse processo, aí o que acontece? Perda de identidade, autoestima baixa, conflitos. Então, todas essas... internos. Todos esses conflitos internos causam danos irreversíveis. Irreversíveis, porque quando você... Ao ponto de você ver pessoas se suicidando, ao ponto de você ver pessoas abrindo mão de muitas coisas que não precisariam abrir mão por conta daquilo que ela acreditou que era verdade, porque disseram para ela que ela era inferior, que ela não podia fazer, que aquele lugar não era dela, né? Então, aquela primeirinha pergunta que você falou, né, fez para mim, quem é a Ellen? Então, a importância de você saber quem você é, o que você quer, para onde você quer ir e como você quer ir, com quem você quer estar. Isso te afetou? Quer dizer, você já não nasceu sabendo? Não. Você não nasceu já da forma que eu estou te vendo aqui, né? Você foi... Existe uma construção dentro da minha vida, eu como pessoa, né? E aí eu tenho uma nova abordagem comigo mesmo, né, Rafa? Eu tenho um processo histórico
também de divórcio, né? Eu também tenho um processo também de ser mãe solteira, né? Então, o olhar da sociedade pra gente, e aí o que a mulher faz quando ela se vê numa condição dessa, né? Ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai fazer aquilo que ela acha que ela precisa fazer, porque se ela não fizer nem isso, ela ainda é mais desrespeitada ainda. Ela ainda é colocada no lugar de mais desrespeito, né? E aí também, dentro desse processo de construção, existe algo que a gente precisa fazer no nosso individual, nessa construção que eu digo, antigamente eu tinha uma fala que dizia, porque a gente precisa desconstruir para se reconstruir, né? Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, mas se a gente se a gente entra nesse processo de se desconstruir, a gente se perde, Rafa, porque a gente não consegue se desconstruir, a gente constrói algo em cima daquilo que já foi vivido, a gente melhora, a gente avança. Por quê? Porque se a gente entra nessa falácia de achar que a gente precisa desconstruir, a gente vai olhar para lá e vai dizer que aquilo que aconteceu é errado. No entanto, a gente entra num processo de culpa, a gente entra num processo de achar que aquilo que a gente fez não tem mais sentido e a gente perde realmente o sentido da vida, né? Então, é necessário nessa construção de saúde mental, e agora a gente está aí, né? Falando do Janeiro Branco também dentro desse processo. E saúde mental, ele não é relacionado a um só indivíduo, né? Não é só a mulher, não é só o homem, não é só... Porque antigamente se dizia que criança e adolescente não tinha problema, né? Diziam. Criança e adolescente não tem problema, não tem conta para pagar, né? Não tem... Desumanizavam as crianças e os adolescentes. E aí o que aconteceu nesse sentido? Hoje nós somos adultos com problemas emocionais, porque fomos tratados como um objeto que não tinha sentimento, que não tinha opções, que tinha que comer e fazer aquilo que o pai ou a mãe queria, tinha que ser aquilo que eles determinavam, né, para ser. Então, assim, esse processo de construção histórica da família social, ele trouxe muitos danos, e ele traz muitos danos. E a igreja reforça. Muito, muito. Hoje, dentro do processo cristão, dentro da igreja, o que a gente vê? As crianças tendo que reproduzir os adultos que já existem lá dentro, né? Então, se existe um fundamentalismo ali, religioso, embasado nessa questão do patriarcado, do machismo, da punição, da repressão, aí o que vai acontecer? Uma sociedade doente. Nós já temos uma sociedade doente. E a igreja, ela só reforça nesse sentido, né? Eu tô vendo aí pelas redes sociais essa questão da Fernanda Montenegro, né? Junto com a sua filha. E aí surgiu uma situação lá de que ela não gosta de crente. Ela teve uma fala uns 40 anos atrás, falando justamente sobre essa questão evangelística, né? E aí a pessoa lá perguntou, mas a senhora não gosta de crente? Aí ela falou, não é um fato de gostar ou não gostar, o que está acontecendo é que a sociedade está se perdendo dentro de algo que não lhe cabe, e isso gera, vendo essa questão do machismo e do fundamentalismo dentro da igreja. Ela não estava batendo na espiritualidade, ela estava batendo nesse processo doloroso da religião, de punir, de julgar, de reprimir as pessoas. E nem nas pessoas, né? Ela não estava falando, inclusive ela menciona, eu assisti um trecho, e ela menciona assim, eu não deixo de respeitar as pessoas, eu não deixo de ter amizade com as pessoas, mas o que eu estou falando é de algo maior do que as próprias pessoas, é de uma ideologia nefasta. Isso aí a próxima pergunta até que eu tinha para você. Se tem alternativa. Tem alternativa dentro do cristianismo, né, que possa humanizar as mulheres, que possa humanizar o vulnerável? Tem uma alternativa? Tem esperança aí? Tem, graças a Deus que tem, né? Existe esperança. A esperança está no amor, né? No amor de Jesus, naquilo que ele ensinou. Ele é o representante de tudo isso.
ele é a figura principal do cuidado, do zelo e do respeito com as mulheres, né? Verdade. Quando ele se colocou ali, eu vi uma ministração do Carlos Bragantino falando sobre Samaria. Ele não estava falando sobre a mulher samaritana. Sim. Ele estava falando sobre Samaria. E aí ele falou algo, porque assim, eu acho legal, porque ele faz um ar meio romântico, assim, da fala dele. E eu sou extremamente romântica e poética. Então, assim, eu escuto as ministrações dele como se eu estivesse lendo um livro de poesia. Lindo, é lindo, né? É muito gostoso. E aí, um grande abraço pro Bragantino. isso. E aí ele falando, Rafa, sobre Samaria. E depois foi que ele falou sobre essa questão da mulher samaritana, e aquilo foi impactante naquele momento para mim, porque eu sempre achei que eu lá na igreja fundamentalista da qual eu vim, existia uma ministração no Encontro com Deus que dizia a mulher do cântaro, a mulher que largava o cântaro, né? Porque ali já era uma ministração de que ela tinha que largar tudo aquilo, porque ela tinha que se vestir direito, porque ela tinha que falar de forma delicada, ela tem que ser amável, ela tem que ser aquela construção da princesinha, porque dessa forma é muito mais fácil de domá-la, né? E aí, isso eu entendo hoje, mas naquela época eu tentei me enquadrar na mulher do cântaro, que largou o cântaro porque ela tinha que abrir mão daquilo, porque essa é a ideologia daquela ministração, né? É de você largar de mão daquilo que você que se construiu ali, de você parar de usar as roupas que você usa, a maquiagem que você usa, né? De falar da forma que você fala, porque você tem que ser delicada, você não pode ser mal educada, né? Com seu marido, você não... E aí ele tá te batendo e você tem que ficar calada porque você é submissa a ele. Né? Então, assim, isso é doloroso. É horrível. Chega a dar um nozinho, né? É horrível. A gente fala tão... Nós temos, né, muitos preconceitos com muitas religiões. E o brasileiro ele tem preconceito horroroso com as religiões, por exemplo, islâmicas. E existem algumas vertentes do islamismo que ensinam, né, em que lugares você deve bater na mulher. Meu Deus, Né? Então, tipo, é no estômago. Quer dizer, meu Deus do céu, muito horroroso isso. Não dá pra gente, a gente não consegue enxergar Jesus em nada disso. Em nada disso, Jesus em nada disso. E aí, continuando essa questão do TDAH, que já vai me colocando flutuando aqui nas perguntas e nas respostas. E aí ele diz assim, Bragantino maravilhoso, ele pegou e diz bem assim, que Jesus andando com os discípulos, porque eles já vinham de um lugar, porque eles iam chegar em outro lugar, né? E aí ele disse assim, mas existe algo que precisa ser feito em Samaria. Samaria não era o lugar de passagem, mas ele precisava passar por Samaria. E aí, como Cristo, como Jesus foi tão sensível às mulheres, a esse cuidado, né? E aí, quando ele chegou ali, diante daquele poço, meio-dia, porque ele sabia que as mulheres que chegavam diante daquele poço meio-dia eram as mulheres que eram rechaçadas pela sociedade. Isso. Né? Era a mulher, como você fala, possivelmente do entretenimento adulto, porque não podia se juntar com as outras mulheres. As outras não queriam. De jeito, elas não queriam ser vistas com essas mulheres, exatamente. Né? E aí ele sentou ali pediu licença, porque os outros discípulos não estavam ali, mas o que você está fazendo aqui, mestre? Até os próprios discípulos que estavam com ele também o questionaram, né? E aí ele sentou lá e esperou, porque existia um propósito em Samaria. Né? E aí as mulheres samaritanas não podiam falar com os judeus não falavam com os samaritanos, existia ali um conflito territorial, né? Que não poderia, e teológico, né? E aí ele pegou ele foi disruptivo.
Foi. Né? Ele foi disruptivo, ele pegou ali e disse, tudo que construíram aqui vai cair por terra, porque o amor de Deus é esse aqui, é de mostrar para essa humanidade que a mulher precisa ser valorizada. Né? E aí ele estava ali em Samaria, num lugar um lugar inapropriado para ele, né? Improvável. E ao contrário do que ensinaram para você, ele não colocou nenhuma condicionante para aquela mulher. Não, nenhum momento. Inclusive o cântaro que eu tive que largar lá atrás. Ele não mandou ela largar nada. Ele só humanizou, respeitou. E aí foi quando ele falou e disse, né? Se ela poderia dar água para ele, né? Até por respeito, né, Rafa? Isso é a ela, pensável. Né? De dizer assim, me dá aqui que eu vou tirar, presta aí teu cântaro, teu copo, teu negócio que eu vou puxar a água, né? Isso é impensável. Né? Beber no mesmo copo de uma mulher samaritana. Então, o quanto Cristo foi disruptivo. Né? E aí ele pegou e aí ela falou, mas como? Você judeu? Eu dar água pro judeu? Né? E aí foi quando ele falou lá, né? Que se ela soubesse, né? E em nenhum momento ele estava se colocando num lugar de superioridade, mas era uma revelação, né? Ele se revelou para uma mulher. Como que Jesus se revela para os mais vulneráveis da sociedade? Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. E hoje, quando, por exemplo, colocando nessa questão do feminismo cristão, é justamente essa luta nossa, Rafa, sabe, de mostrar para a sociedade que que a sociedade em si, e eu estou falando de homens e mulheres e crianças e jovens e os mais difíceis, que são os mais idosos, né? Porque eles já têm uma construção ali bem mais enraizada, né? Que são as suas crenças, né? As crenças enraizadas. E eles entenderem que Cristo é isso. É estar nesse lugar de humanização, esse lugar de acolhimento, esse lugar de amor. O que ele estava fazendo ali? Trazendo saúde mental para aquela mulher. Em dizer para ela que, independente de qualquer coisa, ou do que ela fez, ou do que ela deixou de fazer, se teve ou não teve marido, o que aconteceu na história dela, ele não quis saber de nada disso. Ele só chegou para ela e disse bem assim, eu estou aqui me revelando para você e dizendo para você que você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais, porque enquanto a minha mensagem chegar através da nossa vida, a vida de outras pessoas, você não vai mais ter sede. Isso é lindo. Que lindo. Você falando sobre saúde mental, eu ouvi um pequeno trecho de uma entrevista da Ana Paula Valadão. Veja, a Ana Paula Valadão é responsável por prejudicar a saúde mental de muita gente, inclusive de muitas mulheres. Crianças, né? E mulheres. Mas assim, Deus vai se revelando para as pessoas, né? Então, em algum momento, pelo jeito, principalmente depois que ela foi morar nos Estados Unidos, ela começou a entender, né, porque ela estava passando pela experiências muito desafiadoras no campo da saúde mental, então ela começou a entender que a igreja era um lugar muito tóxico para as pessoas que sofriam de saúde mental. Com a saúde mental, né? Você concorda com essa afirmação? Concordo plenamente. Dentro da terapia, Rafa, antes da gente atender o paciente, a gente precisa fazer uma anamnese. E dentro desse processo de anamnese, uma das perguntas fundamentais é qual é a espiritualidade do nosso paciente. Por quê? Porque a gente precisa compreender, porque dentro de uma saúde integrativa, a espiritualidade, ela caminha com o paciente. A gente não tem como desassociar uma pessoa. Não, essa pessoa eu vou tratar aqui só do emocional. Vou tratar das emoções, vou tratar aqui da depressão. A gente não consegue dividir uma pessoa dessa forma.
Lógico que a gente vai precisar estar trabalhando cada coisa dentro do seu processo, mas a gente não consegue desassociar um paciente. E aí, como é que eu vou dizer para essa pessoa que acredita naquela, que está doente emocionalmente e que todos os dias faz a sua oração ali na beira da cama com o seu santinho e dizer para ela que ela tem que jogar aquele santo que está ali porque aquilo ali não vai ajudar ela? Você está desconstruindo algo que já está enraizado ali, que é a base da espiritualidade dessa pessoa. Aí ela já está com uma saúde emocional fragilizada. Você ainda tira aquilo que ela tem de potência, o que vai sobrar desse ser humano? Nós não podemos fazer isso. Então, dentro do processo de saúde mental, a espiritualidade ela precisa ser respeitada na íntegra. Então, se a pessoa, quando a pessoa lá coloca, eu sou evangélica, e aí, o que acontece dentro desse processo do evangélico, né? Existem algumas limitações de atendimento, né? Por quê? Porque aí esse paciente, ele tem muitas restrições. Ele vem com uma carga muito limitada, de muitas restrições, de muitas crenças limitantes. Por quê? Porque ele toda a vida ouviu que ele é pecador, toda a vida ele ouviu que ele está errado, que ele tem que pagar, porque ele só paga se for com muito sacrifício. Então, quando você vai trazer um processo de leveza, de bem-estar para a saúde emocional desse paciente, o que ele vai dizer? Não posso, porque se eu estiver alegre ou feliz, isso está errado, tem alguma coisa errada. Porque eu não posso viver, se tiver, por exemplo, para mim estar bem na minha espiritualidade, eu tenho que estar sofrendo, né? Porque senão eu não estou caminhando com Cristo, porque caminhar com Cristo é sofrido. E o que você acha sobre o que é caminhar com Cristo, de verdade? Fazer que nem um monte de coraçãozinho subindo. Vou colocar isso na edição. Um monte de coraçãozinho, né? Como é esse caminhar com Cristo? Se a igreja não está ajudando, o que pode salvar o ser humano? O amor, o cuidado, o zelo, o respeito, olhar para o ser humano dentro da sua subjetividade. Porque ele ser olhado na íntegra não é demais, Rafa, é olhar na sua subjetividade. Mas isso é separado de Jesus? Não é separado, porque se essa pessoa que ela está sendo respeitada na sua subjetividade, e se ela é pessoa, ela é Cristo. Então não está separado. Nós não temos essa separação. Não existe. Agora eu vou vir aqui pro podcast, vou deixar Jesus lá no portão e eu vou entrar para fazer o podcast. Né? Não tem como, não dá para ser separado, desassociado. Quando eu falei da espiritualidade, é justamente reforçando o sentido de que se dentro desse processo de construção humana existe uma subjetividade, o respeito dela está em Cristo. Amém. O respeito dela está em Cristo. Não tem outro lugar. Então, se você desrespeita essa pessoa, você está desrespeitando Cristo, que foi a obra-prima dele. Existe lá uma mensagem de Paulo que fala: será mesmo que o oleiro me faria de forma errada, danificado da forma que sou? Não é? Então, olhar para o outro e achar que aquilo que o outro está fazendo é errado é tirar dela Cristo. É dizer para ela, e é isso que a igreja faz. Aí diz: se Cristo não está em ti, vai-te pro inferno, ser humano. Né? Porque você não é isso, você não é igual como está aqui dentro da nossa legislação da igreja. Para estar aqui, você tem que ser assim, 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 assado. Não é? Que a gente fala assim para não escandalizar. Para não escandalizar muito. A gente está conversando há 1 hora. Já? Eita. Já, passa rápido. Eu acho que já até parou de gravar aqui, sabia? Acho que já Será que parou? Tinha parado em 49 minutos. A gente tá conversando aqui há 1 hora. E aí eu quero deixar esses últimos minutinhos aqui para você entregar a mensagem que você quiser, né, para as pessoas
que estão hoje dispostas a te ouvir. Se você tiver essa mensagem, qual é a mensagem hoje que você quer carregar? Que você quer passar para as pessoas? Então, também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Também estou muito feliz por estar fazendo parte disso, né? Desse projeto maravilhoso que está só começando. Hashtag está só começando. E dizer assim, eu acho que falar, se eu fosse falar alguma coisa dentro do processo da psicologia, eu iria falar uma coisa, dentro do processo de saúde mental eu ia falar outra coisa, mas falar sobre tudo isso é falar de Cristo. E falar de Jesus é falar da construção humana e humanizante que precisa acontecer para a nossa sociedade. É você ser tolerante, respeitar as pessoas dentro daquilo que está sobre ela. Olhar para o próximo é olhar Cristo. E se você tirar qualquer pedacinho dessa pessoa que seja, você está tirando um pedaço de Cristo dela. Né? Um pedaço de Jesus. Porque, eu gosto do meu cabelo pro lado direito. Não, tu não pode usar teu cabelo pro lado direito. Gente, você tá tirando algo de uma pessoa que quer que isso seja pro lado direito. Você tá dizendo pra ela que ela tem que deixar de ser quem ela é e de fazer o que ela gosta porque é o que você quer. Então você desumaniza quando você fala isso, né? No processo do feminismo, porque a mulher tem que ser enquadrada dentro de um padrão, tem que ser doce, tem que ser elegante, tem que ser não sei o quê, não sei o quê. E aí, por quê? Porque é muito mais fácil de ser domada, você precisa ver o que está por trás, né? Mas de tudo isso, uma palavra de amor, né? Uma palavra de graça, uma palavra de entrega, porque Cristo, ele foi isso pra gente, né? Quando ele saiu andando nessa terra, ele saiu fazendo esse processo disruptivo para mostrar pra gente que nós somos a imagem e semelhança dele e que esse mundo é para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E que eu não preciso estar preocupado em defendê-lo, porque ele não precisa ser defendido. Ele precisa que nós amemos uns aos outros, porque ele disse de todos os mandamentos que existem 2, finalizaram-se em 2, que diz amar a Deus acima de todas as coisas, e quando você já faz isso, o segundo já vem junto, que é amar o próximo como a ti mesmo. E se você não se ama, você perfeitamente está fazendo com o outro o que você está fazendo com você. Isso Freud fala como projeção. Você projeta no outro aquilo que está dentro de você. Então, se você não gosta de nada em ninguém, é porque isso está dentro de você. Se você não aceita isso em ninguém, é porque você também não se aceita. Então, passe a se olhar com esse olhar de que olhe para o outro como se fosse você. Na minha adolescência, Rafa, eu tinha um negocinho que eu falava bem assim. Quando eu ia fazer alguma coisa, adolescência não, já na juventude mesmo. E eu nunca fui muito de balada, essas coisas, mas eu sempre dizia assim, que quando eu ia fazer alguma coisa, eu colocava logo Jesus aqui do meu lado para ver se eu faria se ele estivesse aqui do meu lado. Isso de algumas formas foi uma castração, mas a certo ponto isso me trouxe uma segurança. Sabe por quê? No sentido, Rafa, de que eu sempre tinha alguém ao meu lado. E ele estar ao meu lado, sempre que eu precisei perguntar se eu faria, se ele estivesse do meu lado, já estava dentro de mim. E isso me impediu de fazer talvez coisas que eu nem queria fazer. Mas por conta de imaturidade, de várias coisas, eu fui poupada. Por quê? Porque ele estava ao meu lado. Né? Então, para mim hoje, essa é uma palavra da qual é necessário pra gente. Antes de você julgar, de você falar de alguém, de você condenar alguém ao inferno ou qualquer um outro lugar, coloque Jesus ao seu lado. Pergunte dele ou para você mesmo se ele faria o que você está pretendendo fazer ou se aquilo que você está fazendo não é você. Então é isso. Obrigado. Eu sou
Sou fã seu, né? Eu sou seu fã, amo muito você, é uma honra para mim, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Hoje eu falei com Ellen Almeida, psicóloga, pedagoga, minha pastora, minha amiga querida. Amém. E com quem eu aprendo muito. Obrigado, viu, por estar Também. aqui comigo. Hoje é a primeira, né? É. Pioneira. Obrigado de coração. Então, Amém. é isso. A gente vai ficando por aqui e a gente vai continuando, né? Isso. Nos sábados, nos cultos. Você está por aqui nas redes sociais. Por aqui. Não deixe de estar com a gente. Lugar seguro. Eu sou um lugar seguro para todo ser humano. Amém. Para mim você é. Obrigado. Amém. Agora...